só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. Graça e paz, meus queridos, tudo bem? Aqui novamente com o Lucas Batista e com Fernanda Batista, a minha costela. No vídeo anterior não pôde estar conosco, ela não estava muito bem de saúde, mas fica tranquilo que ela já está ótima. Agora está participando conosco, comigo, com a gente nesse vídeo. Amém? Vamos estar louvando ao Senhor, neste momento, dizendo que nós estamos descansando no poder de Deus, porque nós cremos que, apesar das circunstâncias, apesar de tudo que está acontecendo, nós estamos descansando no poder de Deus, porque sabemos que Deus está com a mão acima de todas as coisas. E lá em Salmo 37, versículo 7, diz o seguinte, na parte A: descansa no Senhor e espera nele. Amém? Descansa no Senhor e espera nele, meu irmão. Descansar no Senhor não é só apenas esperar algo acontecer, mas é descansar e dizer: Senhor, eu estou esperando em Ti. Eu confio que o Senhor vai solucionar esse problema em oração, em espírito de adoração. Amém? Vamos louvar o Senhor com um hino. Consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro. Descansando no poder de Deus, sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus, tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Tenho paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Amém? Que possamos estar firmes e constantes, descansando no poder de Deus. Meus irmãos, nós sabemos que, mesmo diante das dificuldades, mesmo na tristeza, na doença, na saúde e na pobreza, na riqueza, em todos os momentos da nossa vida, sabemos que Deus é Deus, independente das circunstâncias. Então vamos louvar o Senhor, dizendo que Ele é Deus. Mesmo se nós não adorarmos, mesmo se nós não nos reunimos em culto, Ele continua sendo Deus. Deus é amor. Deus é firme nas suas palavras e tem fidelidade para nós. Amém? Vamos louvar Ele. Minha fé não está firmada nas coisas que pode
Deus é Deus, né? Que possamos continuar firmes e constantes nele, sabendo que Ele está cuidando de tudo. Tudo está nas mãos de Deus. Eu convido você a fazer uma oração agora, agradecendo a Deus por você estar sendo cuidado por Ele, por você não ser somente uma criatura, mas ser filho de Deus, ser cuidado por Ele. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, por cuidar de cada um de nós, por ser o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso cuidador, o nosso consolador, a quem nós podemos nos achegar e mediante tantas dificuldades, mediante coisas simples do nosso dia a dia, nós não podemos fazer, mas nós podemos sim, Pai, nos achegar mais perto do Senhor a cada minuto. Que possamos, ó Pai, estar conectados em família, em famílias em Cristo, em famílias de sangue, e adorar o Senhor, Pai, sabendo que o Senhor está cuidando de tudo. Bendito é o homem que confia no Senhor e segue os seus caminhos. Em nome de Jesus, ó Pai, lhe agradecemos. Amém. Amém, meu amado. Agora fico com a palavra abençoadora do nosso pastor Wilson Fernandes. Abraço virtual para você. Graça e paz, amados. Nós estamos falando o tempo todo de coronavírus. É o assunto do momento. Se fala na internet, se fala na televisão, as pessoas estão preocupadas com isso e é uma preocupação realmente importante porque nós estamos em perigo, em risco de contaminação. Mas eu quero lhes falar que não é a única contaminação que pode nos atingir. Nós corremos outros perigos. Eu vejo na Bíblia, olha o que a Bíblia diz, capítulo 5 de Romanos, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos, porque todos pecaram. A palavra de Deus nos vai ensinar hoje sobre a contaminação do vírus do pecado, que é mais perigoso, mais letal do que qualquer coronavírus. Assim como as pessoas às vezes não acreditam que é sério todo esse cuidado, toda essa orientação sobre prevenção de coronavírus, muita gente também não pensa com seriedade no perigo da contaminação do pecado. Acham que não é sério, acham que vão se virar e as pessoas se expõem quando brincam com o pecado. O pecado é um vírus muito perigoso. Ele provoca alguns danos e nós vamos entender que são consequências que traz sobre a vida da gente. Uma das consequências que o pecado provoca na vida das pessoas é o isolamento. Não como o isolamento que nós fazemos agora para prevenir coronavírus, mas isolamento como consequência dos nossos pecados. Eu vejo, por exemplo, quando há uma infidelidade conjugal, seja o marido ou a esposa que, sendo infiéis, pelo seu pecado trazem uma separação, destroem a família. E esse pecado vai fazer com que ambos se isolem uns dos outros. Marido de um lado, esposa do outro, filho de outro lado. Esse isolamento acontece porque as pessoas não têm mais alegria de estar juntas, não tem mais diálogo. Quando acontece o pecado da infidelidade conjugal, então se destrói, se quebra a relação, se quebra a aliança, e aí as pessoas se isolam umas das outras. Mas é ainda mais drástico quando o pecado faz com que haja consequências sobre outras pessoas. Nesse caso de infidelidade conjugal, separação, geralmente os filhos são os que mais sofrem. Os filhos são prejudicados, não fizeram nada de errado e vão sofrer as consequências do pecado de seus pais. Quantas vezes as pessoas pagam pelo pecado dos outros? O pecado atinge outras pessoas, prejudica outras pessoas. Quando há uma decepção, quando as pessoas são desonestas umas com as outras, ou quando são irresponsáveis e saem dirigindo carros embriagados por aí, provocando acidentes com vítimas, são situações em que o pecado de um vai causar danos e ferir outras pessoas, até morte. Quanta gente tem sofrido nesse mundo por causa do pecado de outras pessoas, pessoas que, pelo seu pecado, atingem terceiros. Mas há uma terceira consequência do pecado a que eu quero me referir hoje, é quando o pecado provoca nas pessoas um sentimento de autodestruição. É triste quando alguém começa a se autodestruir, porque o seu coração foi contaminado pelo pecado. Vejamos, por exemplo, alguém que se embriaga no alcoolismo.
A pessoa sabe que o álcool é danoso à sua saúde, que vai destruir a sua saúde até a sua vida, mas continua se embriagando. Passa vergonha, se expõe, mas volta a se embriagar. Autodestruição. Como também os fumantes, que vem todo dia notícias que o cigarro provoca câncer, vários tipos de câncer, que o cigarro mata, mas as pessoas ainda assim continuam fumando. Triste ver jovens que estão sempre ouvindo informações e conselhos sobre fugir das drogas, que as drogas são um perigo, são mortais, mas entram nas drogas e vão se destruindo, se autodestruindo a cada dia. É consequência do pecado. O pecado contaminou os seus corações. Essas pessoas já não conseguem nem raciocinar, não conseguem ver com clareza e vão assim praticando atos errados. Imagina como adolescentes se envolvem com sexo, sexo precoce, sexo promíscuo e trazem doenças ou gravidez indesejada e jogam no lixo os seus sonhos, jogam no lixo a sua adolescência porque se deixaram contaminar pelo pecado e vaidosamente pensam que são espertos, que estão aproveitando a vida. O pecado causa essa sensação de vaidade, que na verdade é um laço, uma armadilha de autodestruição. O pecado é um vírus letal, porque o pecado nos leva à morte. Na Bíblia encontramos situações assim, sabe? Quando o rei Davi pecou, o rei Davi, sabe, foi confrontado pelo profeta e ele então fez uma oração de profunda tristeza. O pecado causou no coração de Davi uma tristeza tão grande que ele escreveu o Salmo 51, uma confissão e um clamor a Deus por perdão. Ao ler o Salmo 51, encontramos Davi profundamente triste pelo seu pecado, porque ele decepcionou o seu Deus. Até que no arrependimento ele encontrou perdão. Sim, o perdão de Deus é a cura para o vírus do pecado. Ainda bem que há uma chance. Nós podemos nos livrar das consequências do pecado quando nos arrependemos e procuramos o Senhor Jesus. A Bíblia diz assim, olha, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus é a vacina para o seu pecado, meu amigo, porque você já está contaminado. Todos nós estamos contaminados. O sangue de Jesus é a vacina e a chance. Capítulo 1 de 1 João, verso 9, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O rei Davi havia pecado. E estava profundamente triste, sofrendo uma dor muito grande no seu coração, porque ele havia decepcionado o seu Deus. Aí ele confessou o pecado. Então ele diz assim, eu confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Meu amigo, se você também foi contaminado pelo pecado, você precisa também procurar o Senhor Jesus. Confessar o seu pecado para ser curado das consequências do seu pecado. Sabe o que diz a Bíblia? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Você não precisa sofrer as consequências do pecado, porque Jesus já sofreu por você na cruz. Ele já passou toda aquela dor na cruz por causa do seu pecado. Ele pode livrar você de sofrer outra vez. Jesus quer perdoar o seu pecado, quer curar você da doença do pecado. Mas você, meu amigo, precisa desejar isso. Se querer, procure por Jesus. Procure por Ele logo. Procure Jesus com um coração sincero, verdadeiro. Como você vai procurar Jesus? Com uma oração. Fazendo uma oração aí no seu lugar. Você pode fazer agora. Que tal fazer isso agora? Uma oração que você possa falar sinceramente com Jesus, que sabe, que reconhece que você foi contaminado pelo pecado, que já fez coisas erradas, das quais se arrepende, não quer continuar errado. Você deseja fazer o que é certo. Então fale, Senhor Jesus, eu sei que eu sou pecador, fui contaminado. Eu sei que já decepcionei o Senhor, mas eu te peço hoje, vem me vacinar contra as consequências do meu pecado. Com seu sangue, vem me purificar, me perdoar. Me dá uma vida nova, me dá uma chance de fazer as coisas diferentes. Senhor Jesus, ouve a minha oração. Eu entrego nas tuas mãos o meu coração para o Senhor purificar. Obrigado por me ouvir. Amém. Que Deus te abençoe, meu amigo. Aquele que ouviu a sua oração pode curar você do vírus do pecado.